Graça e paz a todos. Esse é o canal Cristo Sem Fronteira. Dicas e esclarecimentos. Hoje eu vou abordar um assunto na Bíblia falando sobre pecado. O que é pecado? As consequências do pecado e como podemos livrar do pecado. E para isso eu vou deixar um versículo inicial, está em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Através do vídeo anterior, OIA, observar, interpretar e aplicar, eu vou mostrar o que é pecado, as consequências do pecado e como podemos livrar deste pecado. O que é pecado? Pecado vem do grego hamatia, que significa errar o alvo. O errar o alvo é voluntariamente de rebelião e de desobediência a algo estabelecido pelo Criador no princípio. Deus, o Criador, estabeleceu princípios e eles não são quebrados. Pecado é toda transgressão a algo no princípio estabelecido originalmente. O homem original é a imagem e semelhança de Deus. E quando peca, se torna não conforme a essa imagem e semelhança. O homem se deforma e se afasta de Deus, como está no versículo lido no começo. O errar o alvo é errar a cruz e o que Cristo consumou nele sobre a humanidade através do propósito da cruz. Através de Cristo, o homem volta a ser imagem e semelhança e torna a ter comunhão com o Criador. As consequências do pecado. Estamos separados da presença de Deus em nossa vida. Deixamos de ter identidade por causa do pecado. No ponto espiritual, deixamos de ter a imagem e semelhança de Deus. Passamos a sofrer morte física e com isso nos tornamos a ser imperfeitos. E algo imperfeito não dura. Na parte física, carnal, passamos a ter e desenvolver desejos no mundo. Passamos a sofrer aflições no mundo. Passamos a não ter mais paz no mundo. Como podemos livrar do pecado? Para podermos entender o que é pecado, livrar do pecado e o que são pecados na Bíblia, temos que ler a Bíblia. Temos que saber o que é pecado na Bíblia e a Bíblia, nos informar sobre ele. Temos que meditar sobre a palavra para que ela traga em nós o que estamos fazendo de errado e desagradando a Deus, que nos forneceu tudo que está na Bíblia, não só sobre pecado, mas sobre salvação, sobre santificação e dentre outros assuntos. Temos que reconhecer o pecado e para isso temos que confessar os nossos pecados, porque sabemos que Jesus é fiel para livrar de toda a injustiça e de todo o pecado que está sobre nós. Temos que aceitar um único que pode livrar o pecado na nossa vida. E temos que, com isso, reconhecer e confessar Jesus como nosso Senhor. Temos que fazer isso de todo o coração e crer que Ele ressuscitou dos mortos
e nós todos seremos salvos. Quando aceitamos Jesus, passamos a deixá-lo a entrar em nossa vida e nos limpar de toda imundície, que não só no mundo que nos ataca de uma forma a consumir os nossos desejos, mas também os nossos desejos carnais e os desejos mais íntimos em nossa vida. Em João 8, 32 e 36, diz que se conhecer a verdade, ela nos libertará, que nós realmente seremos livres como quando encontrarmos o Filho do Homem. Ele é Jesus. Essa verdade é Jesus. Porque Jesus, em João 14,6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala isso, ele vai nos livrar do pecado, de toda a escravidão que o pecado exerce sobre nossa vida. Ele vai nos dar esse caminho à santificação. Ele vai nos trazer a verdade. E o que é essa verdade? Que nós precisamos dele, que nós dependemos dele para chegarmos à vida eterna, que onde está o Deus Pai. Jesus nos livra da escravidão do pecado. Somos escravos da nossa carne, que a Bíblia chama de concupiscência. São desejos carnais isso. São escravos do sistema do mundo. Nós somos escravos do sistema do mundo. E para resumir, vou colocar duas partes da Bíblia onde fala sobre o que é pecado. As palavras que diz que o que é pecado. Está em Gálatas 5 e depois Apocalipse 21. Gálatas 5 fala o que é pecado: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inamizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Em Apocalipse 21 diz: incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Todas essas palavras, que dão em torno de 25 palavras, tem muito mais na Bíblia, mas eu coloquei só duas passagens, mostra o que é pecado na Bíblia. Então temos que corrigir com relação a essas palavras. Temos que entender que essas palavras desagradam a Deus e faz com que nós pecamos, saímos da presença de Deus, e isso faz com que afastamos a Deus de nossa vida e a consequência é a morte. Essa morte não é a morte só física, que todos nós vamos morrer. É a morte espiritual. Então, meus irmãos, isso é só um resumo do que é pecado. Podemos aprofundar muito mais. Isso é só uma síntese, um resumo do que a gente pode entrar na palavra e ser conduzido por ela para encontrar muito mais tesouros, falando sobre o que é pecado, ou o que levou muitos personagens da Bíblia a pecar. Então é isso, meus irmãos. A todos, a paz de nosso Senhor Jesus. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Honra e glória somente ao nosso Senhor Jesus. Amém. Até o próximo dia, até o próximo vídeo. Bye, bye.